Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre promessas. Sim, promessas para os fiéis. Se você não é inscrito, se inscreva neste canal, nos ajude a chegar a mais longe, a mais pessoas. Compartilhe nosso conteúdo e toque no sininho, na opção todas, para que você seja notificado. E fique até o final deste vídeo. Se você não me conhece, eu sou Valdira Carvalho. Quero ler uma passagem bíblica que está em Sofonias, capítulo 3. Ai da rebelde e machucada, da cidade opressora. Não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões, rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para o outro dia. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem os habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção. E assim, a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos os invoquem o nome do Senhor, para que sirvam com um mesmo espírito. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersa, me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo, mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados e deleitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel. Regozija-te
e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que em ti entristeceram por causa da reunião solene, eu os congregarei. Esses para os quais o peso foi uma afronta. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei a que cocheia, e recolherei a que foi expulsa. E lhes darei um louvor e um nome em toda a terra, em que foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, e certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então, essa é a promessa feita a Jerusalém pelo castigo que Jerusalém estava passando naquela época. E nós sabemos que de tempo em tempo nós passamos por algo. Às vezes mais, às vezes menos, mas a vida é um ciclo. E a cada 9 anos, não vamos dizer que se repete a mesma coisa, mas é uma caminhada e se fecha de novo a 9 anos, já a cada 9 anos. Então, é muito difícil para as pessoas que são oprimidas por pessoas de uma elevação, de uma hierarquia, e que oprime as pessoas menos favorecidas de poder. Porque às vezes as pessoas até são pessoas até de bem, de posses, de riquezas, mas se elas não estão no poder, elas são também rechaçadas, elas também são perseguidas, aprisionadas, elas sofrem retaliações por aqueles que estão no poder. Então, muitas pessoas passam por muitas dificuldades por causa disso. E muitas das coisas são, aqui está falando, o Senhor falando para Sião, falando para Jerusalém, fala que os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, e os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para o outro dia. Então, quer dizer, enquanto eles não conseguem executar contra, eles não se sossegam, eles não deixam para o outro dia, para executar aquela ação contra as pessoas. E diz assim: e os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. É comparado como criaturas aleivosas. E os seus sacerdotes profanaram o santuário, que aqui faz alusão hoje, né, na nossa época de pastores. Profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Mas violência não é contra pessoas?
Mas aqui está dizendo que é contra a lei. Então, transgridem as leis é fazer violência contra a lei. Então, não são cumpridores da lei. Não cumpre com as leis nem do Senhor e nem com as leis do país. E diz assim: o Senhor é justo no meio dela e não comete iniquidade. Cada manhã faz o seu juízo à luz. Nunca falta. Mas o perverso não conhece a vergonha. Quer dizer, pessoas que não se envergonham de praticar as coisas erradas. E o Senhor diz que o Senhor não comete iniquidade. Todos os dias tem luz. Todos os dias traz a seu juízo a luz. Todos os dias a justiça de Deus está às claras para que as pessoas possam ver, assistir. A justiça de Deus todos os dias está às claras, à luz, como a luz do meio-dia. Mas o perverso nem se dá para isso. Ele diz assim: exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. Então, ele já exterminou nações. Nós vimos que aí que tem várias nações que já trocaram de nome, que hoje nós já conhecemos com outro nome. Quer dizer, trocaram o nome das nações. As suas torres estão assoladas. Quantas torres já foram derribadas? Isso desde a antiguidade. Muitas torres já foram assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. E isso, de tempo em tempo, acontece em alguma nação. Acontece em algum lugar as assolações, né, a escassez. E ele diz que isso aqui tudo tem um propósito. Aí ele diz: eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção. E assim a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam com todas as suas obras. Portanto, esperai-me, a mim, diz o Senhor. Então, o Senhor aqui diz que ele vendo que se ele fustigasse as nações, se ele fustigasse os reis, os príncipes, os sacerdotes, os juízes, ele está falando só de gente que está na frente da liderança. Que ele fustigava todo mundo para ver se eles se achegavam. Mas ele diz que eles não davam importância não. Assim eles aceitariam a correção? Que nada, eles nem estão aí. Mas diz que eles se levantavam de madrugada para corromper suas obras. Quer dizer, iam praticar as coisas cada vez mais, coisas sujas perante o Senhor. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo. Despojo é tirar as coisas do seu poder, da sua posse. Isso é despojo, é tomar, tirar. E diz ainda assim: porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos. Então, o propósito dele é juntar as nações. A gente vê que as nações estão cada vez mais separadas, elas estão mais propensas a brigas, às guerras, e ele quer congregar e juntar as nações e congregar os reinos, quer dizer, os reis, sobre eles derramar. Quer dizer, o Senhor tem propósito de juntar todo mundo para que ele possa dar uma correção, todo mundo ao mesmo tempo. É isso que está dizendo aqui. Congregar os reinos para eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda a terra será consumida pelo fogo e pelo fogo do meu zelo, diz o Senhor, os meus lábios diz assim. Então, o Senhor, ele quer, sim, corrigir os erros das nações, e ele quer fazer isso de uma vez só.
porque cada um está buscando o seu próprio desejo, a sua própria vontade. E ele diz assim que ele não vai destruir, não vai envergonhar os que são os remanescentes, os que são humildes. Ele diz que ele não vai envergonhar, não vai... Essas pessoas que são fiéis a ele, não vai cometer engano, não vai cometer mentira. E ele diz que ele vai colocar nos lábios dessas pessoas um cântico novo. Vai colocar um cântico novo, as pessoas vão cantar alegremente e vai rejubilar, e vai se regozijar, e vai exaltar o coração de Jerusalém. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome, um novo louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então, quando o Senhor determinar, ele vai calar e vai regozijar com júbilo, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti e poderoso para te salvar. Ele deleitará em ti com alegria e calar-se-á por seu amor, e regozijar-se-á em ti com júbilo. Então o Senhor ainda vai ter muito prazer naqueles que buscam, que faz a sua vontade, que serve a Ele com um coração inteiro, um coração sincero. Eu deixo essa palavra, que o Senhor possa te abençoar cada vez mais em Cristo Jesus.